Fala pessoal, tudo certo com vocês? Novo vídeo se iniciando e hoje eu queria falar sobre aquele momento quando a gente começa a estudar programação, que se vê um pouco perdido ou sem saber o que fazer. Lembro como se fosse hoje a sensação que eu tive quando eu comecei a estudar programação, porque eu ia para as aulas, via o professor explicando, entendia, via os exercícios, parecia até fácil, mas quando de fato eu ia colocar a mão na massa e fazer meu próprio código, minha mente simplesmente bugava e eu não conseguia fazer. Eu até pensava, como é que alguém consegue pegar um código e fazê-lo do zero? Se você já passou por isso, fica até o final do vídeo. Talvez o seu problema não seja a falta de inteligência, e sim porque faltou algum conhecimento básico ali que você deixou passar e talvez esteja impactando nesse momento na sua jornada como programador. Todo mundo no início acha que não leva jeito. Eu lembro que eu fiz o curso técnico de TI e também tenho curso de redes. E muita gente com menos de 2 meses de curso passou por curso de redes porque não entendia como funcionava o curso de programação. Isso de fato é um desafio no início, porque aprender programação, aprender uma linguagem, é igual aprender uma linguagem como inglês, espanhol, porque você às vezes consegue entender as pessoas falando, você lê e você entende, mas quando de fato você vai produzir o seu conteúdo, produzir aquilo que você aprendeu, as palavras simplesmente somem. A programação é exatamente a mesma coisa. Às vezes você não consegue produzir aquilo que você está estudando ou está aprendendo, e é super normal. O maior erro de quem está começando é correr para aprender uma linguagem, como C#, Java, JavaScript, HTML, muito antes de entender o que é programação. A linguagem é uma ferramenta. A programação é a lógica como funciona. Você não aprende a dirigir um Corolla, você aprende a dirigir, independente do carro. E assim também com programação. Você aprende os fundamentos para começar a desenvolver, independente da linguagem que você vai utilizar. E muita gente se perde aí, porque ele já começa querendo aprender um framework, uma linguagem, fazer um produto de software, sem aprender ali os fundamentos que são necessários para você começar a programar. Então vamos lá. O que é que você precisa estudar para conseguir ser um desenvolvedor? Primeiro, você precisa entender o que é um algoritmo. Você precisa aprender a pensar e a resolver um problema utilizando um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema. Então você precisa entender como traduzir aquilo que foi pedido, né, aquela atividade, aquele problema de TI, em um algoritmo, antes de começar a fazer código. Então, muita gente pula essa parte de entender como estruturar uma ideia ali de forma de algoritmo e acaba não entendendo como traduzir um requisito do negócio em um código, porque simplesmente ele olha para o requisito e já quer fazer uma classe, já quer fazer um programa. Não funciona assim. Você primeiro precisa entender o que é algoritmo e como traduzir aquele pedido em um fluxo lógico que resolve um problema. A partir daí você precisa começar a estudar lógica de programação. E é muito importante que você aprenda ali os conceitos bem, porque ela se aplica a qualquer linguagem de programação. É como se fosse ali o fundamento de tudo que existe relacionado à programação e construção de software. Então não se dê o luxo de deixar passar algum tipo de conhecimento que envolve essa parte inicial, que é de fundamental importância para que você consiga construir um algoritmo, um código de forma assertiva e sem gastar tanta energia quanto seria se você não entendesse esses fundamentos mínimos. E eu falo isso porque eu já dei uma mentoria e eu percebia que muita gente tinha dificuldade de fazer um algoritmo, um código, porque ela faltou ali estudar ou compreender um conceito que era básico da lógica de programação, e aquilo trazia ali um esforço bem maior para ela conseguir entregar aquilo que a gente passava para ela poder fazer ali de exercício. Então começa a estudar lógica de programação, escolhe uma linguagem. Conselho, se você está iniciando, inicia por uma linguagem fortemente tipada. Eu percebo que muita gente que inicia com uma linguagem fortemente tipada, como Python, quando ela vai migrar para uma linguagem fortemente tipada, ela tem uma série de dificuldades para poder entender ali como é que funciona a programação. Então, se puder, se você tiver interesse da parte de back-end, vai para Java, vai para C# e começa a desenvolver os conceitos ali, né, estudar e aplicar, utilizando uma linguagem fortemente tipada. Aí baixa a IDE. Para desenvolver, para programar, você precisa de uma IDE. Então baixa essa IDE ali, né, da sua linguagem que você escolheu e começa a estudar ali os conceitos que são iniciais. O que é variável? Como é que funciona uma variável? Quando que eu tenho que criar uma variável? No início a gente fica um pouco confuso. Eu lembro que eu perguntava para o professor, eu não sei quando que eu tenho que criar uma variável. Se você já tem um conhecimento de programação, você vai entender que esse conhecimento é muito básico, né? Mas para quem está iniciando, sempre tem essa dificuldade de entender como é que funciona, quando precisa criar, mas não se preocupe, porque todo mundo passa por essa fase. Então começa a estudar variável, quais são os tipos de variáveis, como você declara a variável na linguagem que você escolheu. Então você vai lá exercitar. E é muito importante que você faça exercício, tá? Não veja só a teoria não. Vê a teoria e vê a prática.
Aí dominou o que é variável? Passa para a estrutura de decisão. If, else if, switch. Entende como é que você consegue aplicar esse tipo de algoritmo no seu código. É muito importante você mentalizar isso. Quando que você usa um, quando que você usa outro. Não lê só a teoria. É muito importante que você, depois de ver ali, né, o conceito, você vá aplicar. Então faz um projeto, pensa aí na tua cabeça. Imagina que eu tenho que construir um código aqui que tem que ter variáveis e tem que ter uma decisão, né? Se sim ou se não. Sei lá, pensa num sistema ali de colégio, né? É bem comum esses como esse aí, né? De você cadastrar um aluno e dizer se ele passou no de ano, se a nota dele for maior do que 6. Então faz um exercício em relação a isso aí. Já vai entendendo como é que funciona a IDE, né? Porque geralmente a gente começa a programar ali utilizando um terminal, então tu tem que dar um input, né, receber ali um output de saída, você tem que entender como é que funciona isso também, como é que é o método que eu uso para conseguir imprimir no terminal uma mensagem, como é que eu utilizo um método para poder ler do terminal uma entrada do usuário. Então, isso são coisas básicas que você precisa entender ali quando está começando a estudar programação. Então, entendeu ali como é que funciona a if else? Passa para estudar como é que funciona estrutura de repetição. For, while, do while. Nesse momento, todo mundo sente um pânico. Eu lembro que, quando eu comecei a ver esse conteúdo na faculdade, eu me senti de fato desafiado, porque não parecia lógico para mim aquilo ali, e diversas vezes eu precisava ler o código do meu amigo para poder ver rodando e debugando e entender como é que funcionava. Mas natural. Entende como é que funciona o for, o while, o do while. Quando você vai aplicar, né, essa estrutura ali de repetição, faz exercício, tá? Deixa de estar lendo muita teoria, começa a fazer exercício, porque assim, programação é exercício. Se tu não programar, se tu não sentar, se tu não pegar um desafio para poder fazer, você não vai conseguir aprender. Depois daí começa a estudar sobre vetores, o que é um array, como é que ele funciona, como é que eu pego o array e ponho dentro de um if, dentro de um laço for, como é que eu trabalho com um array com uma ou duas ou três dimensões, né, que vai ficando um pouco mais complicado. E às vezes no início parece um assunto ou um tipo de coisa que você não vai utilizar, mas ele é muito utilizado, tá? Um array com duas ou três dimensões. Então é muito importante que você entenda também esse conceito. Aí vai para estudar o que é um método, como é que eu crio um método dentro do meu código, como é que eu chamo esse método, o que são parâmetros de entrada, de saída, o que é a assinatura de um método. Então é muito importante que você também entenda como é que funciona isso. Aí, daí você vai pegando desafios. Eu lembro que na faculdade, que no curso que eu fiz de TI, eu passei o curso todo fazendo projeto. Porque o projeto, ele desafia você a pegar tudo que você aprendeu de variáveis, de decisão, repetição, métodos, e criar ali um projeto aplicando aqueles conhecimentos. Então, acredito que eu só aprendi de fato a programar e a fixar esses conceitos quando eu comecei a fazer projeto. Então, se você não tem um projeto, se você, Eric, eu não tenho um projeto para fazer, pega na internet, pensa, eu lembro que eu fiz um projeto que era uma locadora. E tudo que eu aprendia, eu pensava na locadora. Aprendi variável, aí eu lembrava, eu tenho que criar uma variável para poder cadastrar o nome do cliente. Eu aprendia sobre decisão, sobre laço. Aí eu pensava num projeto na locadora e eu ia lá, aplicava, vinha funcionando tal. E é importante que você tenha também o seu projeto para conseguir aplicar todos os conceitos de lógica de programação nesse seu projeto. Não deixe de fazer isso porque é de fundamental importância. Aprenda também a debugar o seu código. Muito importante. O código ele tem uma ordem de execução. Então, quando você aprende a debugar, você vai enxergar a execução linha por linha. Isso me salvou muito, principalmente quando eu comecei a estudar laço sobre repetição, porque eu não entendia de fato como é que funcionava a dinâmica daquilo ali. E quando eu comecei a debugar, a colocar ali os breakpoints, eu via o meu código sendo executado, eu via as variáveis sendo mudadas, valores sendo somados, subtraídos, e aquilo ali clareou muito a minha cabeça. Então, muito importante, aprenda a debugar o seu código. Resumindo, pega a IDE, pegue os conceitos de programação, monte um projeto do que você aprendeu e vá desenvolvendo até você conseguir fazer tudo sozinho. Depois de ter passado meses estudando sobre lógica de programação e você enxergar ali que de fato entendeu os conceitos básicos que envolve a lógica ali, já conseguir aplicar em projetos, exercícios, você precisa começar a estudar sobre banco de dados.
O banco de dados nada mais é do que um lugar e um sistema onde você armazena as informações do seu software. Geralmente quando você vai ali, né, cadastrar alguma coisa num aplicativo que você tem no celular ou no sistema que você tem no computador, quando você vai lá e cadastra, a informação não fica no software, ela vai para o banco de dados. E você precisa aprender como é que ele funciona. Daí você precisa começar a estudar sobre o que é tabela de um banco de dados, o que são linhas, o que são colunas, quais são os tipos de colunas que existem no seu banco de dados. O relacionamento entre uma tabela e outra é muito importante que você entenda ali, né, a cardinalidade que você vai escolher para o seu modelo. Daí você vai ter que entender o que são um modelo lógico, o que é um modelo conceitual do seu banco de dados. E não deixe de exercitar, escolha ali um servidor de banco de dados, um SQL Server ou um PostgreSQL e começa a testar aquilo que você está aprendendo. Aí você tem que exercitar como é que funcionam as funções de criar um banco, atualizar um banco, create, update, delete, como é que funciona o armazenamento dos registros no banco de dados, que são chave primária, chave estrangeira. Tem uma infinidade de conceitos que envolvem ali o banco de dados. Você precisa entender como é que funciona o básico ali para conseguir construir o seu banco para o seu software. Aí quando você dominar esse conceito, você já precisar voltar lá para o seu software que você aprendeu, né, a sua linguagem de programação que você escolheu para aprender, e fazer a ligação entre o seu software e o banco de dados. Aí você vai criar uma classe que vai ter um CRUD, que é um método que você vai chamar, que ele tem uma conexão com o banco de dados, né, porque aqui tem um banco e tem o seu software. São coisas que estão em lugares separados. E você vai criar uma conexão entre um e o outro. Aí para isso vai ter uma classe, né, e vai ter uns métodos ali que vai fazer essa ligação e fazer o cadastro. Aí fica legal que você começa a criar um sistema e um software que tem uma carinha, que ele tem um formato de funcionamento. E lá você cadastra informações nesse banco de dados através do software e depois você lê a informação e você vê que de fato ela ficou armazenada. E é bem interessante e fica bem legal a partir daí. Tendo aprendido como é que funciona a linguagem, o banco, eu aconselho você a estudar sobre POO, Programação Orientada a Objeto. No início parece um pouco confuso essa disciplina. Eu lembro que comecei a estudar e eu tinha muita dúvida em relação ao porquê eu usava POO, né, no meu projeto. E diversas vezes eu questionava o professor, mas preciso usar isso mesmo? E se eu fazer sem utilizar os conceitos de POO, funciona, não funciona? Eu até via que às vezes era a mesma coisa, né? O meu software ele ia funcionar igual. Mas é muito importante que você comece a pensar e a estudar sobre programação orientada a objetos, que é onde você começa a pegar coisas do mundo real e transformar em modelos dentro do seu software, tá? Uma casa é um do mundo real. Na programação orientada a objetos você cria um modelo que representa uma casa, que tem atributos da casa. Então é muito importante que você entenda esse conceito de programação orientada a objeto e comece a praticar. Tem alguns conceitos, isso eu falo por mim, tá? Quando eu comecei de fato a estudar, que ficaram muito vagos na minha cabeça. E só depois de um tempo, quando eu comecei a estudar sobre padrão de projeto e entender alguns conceitos que são um pouco mais complexos na programação, foi que eu vi a importância daqueles conceitos. Aí eu tive que voltar, revisar, aplicar, ver como é que funciona. Então, faça isso, aprenda programação orientada a objeto e comece a exercitar o seu pensamento, o seu código, pensando nos conceitos de POO. Polimorfismo, herança, encapsulamento e assim por diante. Vai lá que tem uma lista ali, né, que são os pilares que envolvem o POO, e você vai fazer os projetos e exercitar pensando nesse modelo de funcionamento do seu software. Daí você já começou a aprender sobre lógica de programação em um linguagem que você escolheu, já conseguiu construir um banco de dados, já entendeu como é que funciona o sistema de banco de dados, como você criar as tabelas, como você inserir informação no banco de dados, já consegue linkar o banco com o seu software para cadastrar alguma informação, já aprendeu sobre PO, já está aplicando ali os conceitos no seu código, deixando um pouco mais robusto e mais bem trabalhado ali, né? E você pensa, beleza, mas onde é que eu vou colocar esse conjunto de informações de código? Onde é que eu deixo? Eu faço um arquivo zip, salvo? Como é que eu faço para compartilhar com as pessoas? E numa empresa, como é que funciona? Né? Como é que eu pego o meu código e compartilho com o meu amigo? Ou eu mando para muitas pessoas? Daí você precisa começar a entender sobre Git. É muito importante que você saber que toda empresa trabalha com um sistema de versionamento. Tem um repositório onde todo mundo precisa desenvolver
e colocar o seu produto de software nesse repositório. Então é muito importante que você vá lá no GitHub, pesquisa aí, ó, GitHub, crie a sua conta no GitHub, pesquise como trabalhar com Git. Eu no início tinha muita dificuldade de poder entender o que era um repositório local e o que era um repositório remoto. Eu às vezes confundia e fazia algumas coisas e não via refletindo no repositório remoto e não entendia o porquê. Então, mas é super comum no início ali você não entender e você vai evoluindo com o tempo. Então aprenda o que é branch, como fazer um clone do seu repositório remoto para o repositório local, aprenda a criar uma branch, aprenda a fazer um commit, a dar um pull, a dar um push, conceito básico, nada de avançado, coisa básica, o mínimo que você precisa para conseguir trabalhar com versionamento e manter ali uma segurança no seu desenvolvimento, né? Porque uma coisa é você fazer um projeto só. Imagina uma empresa com várias pessoas, um projeto gigante, todo mundo mexendo. Não tem como tu manter ali com versão 1, versão 2, versão 3, né? Fulano copia e coloca aqui e a gente vai organizando. Não dá. Tem que ter um sistema bem robusto e estruturado para conseguir manter ali uma organização. Então aprenda a fazer isso, né? Eu acho que em uma semana aí, se você pegar para poder testar como é que funciona e brincar ali um pouquinho, né, como um Git, você consegue desenrolar e aprender o básico para conseguir trabalhar com GitHub. Aí parte ali para poder entender o que é API, né, como é que você consegue trabalhar com API. Então imagina que tu tem o teu software agora, com banco de dados, né, já está com PO, já está ali no repositório tendo um versionamento, mas imagina que tu precisa pegar uma informação que está em um outro sistema remoto. Então, como é que tu faz isso? Através de uma API. Uma API, ela permite que você consuma informações de um outro serviço. Você precisa se autenticar nessa API, né, passar alguns conjuntos de informações para conseguir consumir essa informação. Então, vai estudando o que é a API, como é que ela funciona, como é que ela é construída, quais são os métodos de autenticação, quais são os tipos de métodos que existem ali, né, numa API. Tem API que serve para poder deletar arquivo, fazer consulta, inserir arquivo dentro de esse outro sistema que você está acessando através de uma API. E vai estudando sobre API, também um pouco de front-end. Aconselho você a estudar um pouco de HTML, CSS, JavaScript. Estou falando um pouco mais rápido porque depois você vai ter que entender para onde você quer ir, né? Se você vai ser um desenvolvedor back-end, front-end, se vai ser mobile, se vai querer trabalhar com algum tipo de tecnologia específica, né, que pode ou não envolver programação. Depois de você passar esse tempo e estudar isso que eu falei, você vai estar um pouco mais maduro e vai começar a enxergar como é que funciona ali o ambiente na área de TI. Daí, quero falar também sobre um ponto que é muito importante, que é a utilização da IA nesse seu processo de aprendizado de programação. É muito importante que você use a IA, mas use a IA para auxiliar você a entender sobre os conceitos, e não para fazer o seu trabalho, e não para terceirizar o seu pensamento e ela fazer tudo por você. Então, se você está estudando programação, tô ali estudando programação e tô vendo que eu não tô entendendo sobre laço, for, while, do while. Vai lá, fala para ela, me explica como é que funciona estudo de repetição. Olha, pede para fazer para tu um exercício para tu poder entender, mas depois tu volta pro teu e tenta continuar o teu desafio. Porque se toda vez tu tiver que fazer um exercício de programação, que às vezes é básico ali, só para tu entender o conceito fundamental da lógica, tu mandar uma IA fazer, tu não vai aprender. Tenta fazer o desafio só. Se tu travar, chama ela, explica ali, preciso entender sobre lógica de programação, me explica aí como é que funciona. Ela vai te mostrar os conceitos, tu pausa lá, volta pro teu desafio e vai fazendo. Porque só assim tu vai conseguir aprender, né, utilizando IA, que é muito importante, você tem que usar IA, mas não vai terceirizar o seu pensamento, não vai terceirizar aquilo que você está aprendendo. E sim, utilizando a IA para lhe auxiliar no seu desafio, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!